Olá! Vamos mergulhar hoje num dos maiores clássicos da literatura portuguesa, que é O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. E olha, essa não é só uma historinha de amor e traição, não. É, na verdade, uma radiografia super afiada da sociedade de Lisboa lá do século XIX. Um mundo, sabe, completamente rachado entre a riqueza, a opulência da burguesia e a miséria quase invisível de quem trabalhava para ela. A história toda já começa com uma pergunta central, que é quase uma provocação. Será que o tédio pode levar a uma tragédia? A gente vai explorar exatamente isso. Como uma vida que parece perfeita, super confortável, mas que no fundo é um grande vazio, pode se transformar num cenário ideal para uma catástrofe. E bem no centro de tudo, a gente tem a Luísa. Ela é casada com o Jorge, um engenheiro, e vive que seria o sonho da época, né? Uma casa arrumadinha, sem nenhuma preocupação com o dinheiro. Só que, por dentro, essa vida é uma verdadeira prisão. Os dias dela são preenchidos por nada. Uma rotina que vai sufocando, pouco a pouco. Ela anseia por alguma emoção. Qualquer coisa que quebra a monotonia terrível da vida dela. Então, para entender a tragédia da Luísa, a gente precisa primeiro entender o mundo em que ela vive. Pensa num palco, um palco de aparências, onde a fachada é absolutamente tudo. Vamos dar uma olhada nesse contraste gritante entre a vida na gaiola dourada da burguesia e a realidade super sombria lá do sótão. E quais são as grandes preocupações da Luísa, hein? A rotina dela é um ciclo de coisas fúteis. Ela passa o dia devorando romances que idealizam a paixão, sonhando acordada com uma vida que não tem nada a ver com a dela. Enquanto isso, a maior decisão do dia é qual tecido escolher para um vestido novo, discutindo com a amiga Leopoldina. É um mundo assim completamente desconectado da realidade. E aqui a gente vê a genialidade do Eça de Queiroz, que era um mestre do naturalismo. Ele usa os espaços físicos para simbolizar esse abismo social. De um lado, o quarto da Luísa, um refúgio de bom gosto, confortável, tudo arrumadinho. Do outro, o quarto da empregada, a Juliana, um cubículo abafado no sótão, onde o calor é insuportável e os insetos são companhia constante. São duas mulheres vivendo debaixo do mesmo teto, mas em universos que não poderiam ser mais diferentes. E é nesse cenário de puro tédio e contrastes que a peça que faltava para a tragédia acontecer finalmente se encaixa. Chegou a hora de falar sobre a chegada do catalisador, o homem que personifica todas as fantasias românticas da Luísa. A chegada dele não é uma coisa qualquer, é um evento social, anunciado com pompa toda no jornal. O Basílio não é um Zé Ninguém, ele é uma figura, o homem do mundo que está voltando para a capital, e ele vem cercado dessa aura de prestígio, de aventura. Para a sociedade é um acontecimento, agora para Luísa é muito, muito mais. O Basílio representa tudo aquilo que falta na vida da Luísa. Ele foi o primeiro namorico dela lá da juventude e agora ele volta como uma personificação do mundo que ela só conhece pelos livros. Paris, viagens, um ar de superioridade, de emoção. Ele é a promessa de uma fuga. É a faísca que vai incendiar o tédio dela. Mas que tipo de pessoa é o Basílio, afinal? Pura superficialidade. Para ele, só se come bem em Paris. A moda de Lisboa? Um horror. Ele mede o mundo pelo brilho de fora, por nomes de princesas que ele diz conhecer, pelas aparências. E é exatamente essa falta de profundidade que o torna tão, mas tão atraente para a sonhadora e entediada Luísa. Ok, agora vamos sair da sala de visitas e descer até a cozinha. Porque enquanto a Luísa está lá sonhando, acordada, um ódio profundo e silencioso está crescendo bem debaixo do nariz dela. Vamos conhecer a outra grande protagonista dessa história, a empregada, Juliana. A vingança da Juliana não surge do nada, não. É uma construção lenta, alimentada por anos e anos de humilhação. Tudo começa com a exaustão de uma vida de trabalho sem fim. Junta isso com um sentimento profundo de injustiça, porque ela acredita que foi roubada. E aí, o acaso entrega na mão dela a arma perfeita, as cartas de amor da Luísa. A chance de virar o jogo tá ali, e ela não vai pensar duas vezes. A visão de mundo da Juliana fica brutalmente clara nessas palavras. A gente sente toda a amargura dela. Ela se vê como um animal de carga, uma peça que pode ser descartada a qualquer momento para o conforto dos patrões. A raiva dela não é só contra a Luísa, é um grito contra todo o sistema que a esmaga, que a desumaniza. E com as cartas em mãos, o palco está montado para o grande clímax. Aquele momento que a gente sabe que vai chegar.
em que o mundo de cima e o mundo de baixo não só se tocam, mas colidem, com uma violência devastadora. Tudo explode depois de um insulto. A Luísa, na sua posição de patroa, humilha Juliana. Só que pela primeira vez na vida, a empregada não abaixa a cabeça. Muito pelo contrário, ela saca sua arma e ataca no ponto mais fraco. A revelação é um choque brutal que faz o mundo de aparências da Luísa desmoronar na mesma hora. E é essa frase muda tudo. Quem manda agora sou eu. Pronto, a inversão de poder é total, absoluta. Acabou a patroa, acabou a empregada. Agora o que existe é a chantageada de um lado e a chantagista do outro. A Juliana, que passou a vida inteira de cabeça baixa, servindo, agora é ela quem dá as ordens. É sem dúvida um dos momentos mais poderosos e terríveis de toda a literatura portuguesa. Uma vez que o poder mudou de mãos, as consequências são inevitáveis e, claro, trágicas. Vamos ver agora como esse caso, que começou por puro tédio, termina em destruição completa. E o grande herói romântico, o Basílio, o que ele faz? Bom, confrontado com um problema de verdade, uma complicação maçadora, como ele diz, ele mostra quem ele é de verdade. Não tem paixão, não tem heroísmo nenhum, ele oferece dinheiro como se isso resolvesse tudo e rapidinho foge de volta para sua amada Paris, deixando a Luísa completamente sozinha para lidar com a ruína que ele ajudou a criar. A partir daí, a queda é vertiginosa. Sem o Basílio, e agora sob o poder da Juliana, a Luísa começa a definhar. O estresse, a humilhação constante, tudo isso vai consumindo ela. A volta do marido, Jorge, só piora a tensão. E o golpe final é até irônico. Uma cartinha boba do Basílio, uma lembrança daquele mundo de fantasia, é o que finalmente a destrói por completo. É muito importante entender isso. A Luísa não morre de amor. Ela morre esmagada. Esmagada pela tirania da Juliana, que representa a vingança de uma classe oprimida, e esmagada pela hipocrisia de uma sociedade que até tolera o vício, desde que seja em segredo, mas condena brutalmente quem é pego. A morte dela é o resultado final desse choque entre dois mundos. E assim a gente termina com a pergunta que esse romance deixa ecoando na nossa cabeça. O verdadeiro erro da Luísa foi ter um amante? Ou foi viver numa sociedade onde a aparência de virtude vale mais do que a virtude em si? Um lugar onde as paixões reprimidas e as injustiças sociais fervem bem debaixo da superfície, prontas para explodir a qualquer momento. Uma reflexão poderosa e que continua super atual até hoje.